Quando falamos de religião, falamos de pluralidade, de eus e nós, de universos contidos em um único universo, de santos, deuses, orixás, de tambores, danças, culto, rodas, orações, de crenças, rituais e práticas religiosas que devem coexistir no espaço social, sendo respeitadas em sua integralidade e diversidade. Mas então por quê? Porque matamos, xingamos e ofendemos o que entendemos como diferente do nosso. Julgamos ser a nossa realidade ponto de partida da verdade, e tudo que foge a ela assumimos uma postura hostil. Somos um país constitucionalmente laico e democrático de direito. Os indivíduos devem ter a sua garantia de assumir sua religiosidade sem qualquer espécie de restrição, do mesmo modo que aceitar conviver harmoniosamente com os outros indivíduos que optaram por professar outra religião ou mesmo não professar crença alguma. A liberdade religiosa não nos dá o direito de se sobrepor sobre as demais religiões, como se a própria escolha individual fosse a única verdade religiosa possível e que a escolha das demais pessoas fosse menos importante ou não passível de ser respeitada. Por isso, acreditamos que conhecer a multiplicidade das religiões nos conduz ao caminho da tolerância e do respeito, que o resultado do somatório de todas as crenças e de todas as fés seja sempre o respeito. Boa noite, eu me chamo Jerônimo, sou pastor evangélico. O meu nome de batismo, né, é Ediel. Agora, o nome religioso que a gente ganha depois que a gente é iniciado no candomblé, eu me chamo, o povo da religião, eu me chamo do fundo de Oxóssi. Meu nome é Kaique e eu sou católico. A minha religião é cristã protestante. A minha religião é afrodescendente, né, matriz africana. Eu, no caso, eu sou da Igreja Católica, então nós acreditamos e toda a Igreja Católica é universal, então ela é uma só no mundo inteiro, então não temos essa necessariamente uma divisão, assim, a igreja daqui, uma igreja de outro país, todas são uma só. E a gente acredita na verdade que é a palavra de Deus, juntamente com o magistério da igreja e a tradição apostólica, então esses são os três pilares da fé católica. Eu acredito na Trindade, sou adepto ao criacionismo, onde diz que Deus criou todas as coisas segundo uma perspectiva bíblica. Deus é tudo, né? Porque sem Deus não tem nada. Mas eu acredito na força da natureza. Deus é o nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Senhor, e é aquele que toda a providência dele, né? Aquele que devemos confiar e entregar a nossa vida por amor, do mesmo jeito que ele fez por nós. Para mim, Deus é o Salvador de toda a humanidade e o Criador dessa mesma humanidade. Assim, no candomblé tem vários tipos de hierarquias, né? Tem a hierarquia de você chegar, desde você chegar no barracão, de você se comportar com os seus irmãos, né? Com os zeladores de orixá mais velhos da sua casa, com os ebomes, com as equedes, com os ogães. Isso tudo é hierarquia. A igreja em si é um nível de cidade, pelo menos na nossa cidade, como é uma cidade pequena, o padre é aquele que comanda a parte administrativa da igreja, a parte religiosa. Abaixo do padre em si, em cargo administrativo, não tem necessariamente ninguém, mas a gente tem divisões, né? Existem diversos grupos dentro da igreja, então a gente vai ter as pastorais, a gente vai ter os acólitos, que são aqueles que servem no altar durante as celebrações, nós vamos ter os ministros, que eles são responsáveis pela defesa, por levar a Eucaristia, e também vai ter liturgia. Então a gente tem, em questão administrativa, o padre é quem comanda a igreja, ele é o administrador. Porém, a gente vai ter as divisões a nível dos fiéis, né, do pessoal que frequenta a igreja. Minha igreja é organizada segundo o pressuposto de uma administração congregacional, onde o poder emana diretamente de toda a congregação. Aí é meio complicado, né? Porque até então eu ia explicar à pessoa que minha religião não é o que ela pensa e que eu colocar toda
uma coisa na cabeça dela, para ela acreditar em mim, não tem como. Eu não vou ter como, né? Eu tenho que lidar só com ela. Eu só respeito a parte dela. Ela falar alguma coisa comigo, eu só, tipo, entre aspas, assim, eu ignorar. Assim, da mesma forma como o Brasil é um estado laico, então, da mesma forma que eu devo respeitar todas as outras religiões, ainda que para mim a minha seja a certa, todas devem ser respeitadas. Então, a partir do momento que uma pessoa desrespeita, já está indo contra o direito constitucional no nosso país. Então, assim, lidar a gente fica um pouquinho com raiva, tudinho, mas a questão é realmente, essas divisões só vão ser superadas quando realmente cada um aceitar, né, acreditar na sua fé e viver ela. Você deve defendê-la, mas não é necessário atacar a fé do outro para defender a sua. Com outras pessoas que julgam a minha religião, eu lido com respeito e costumo lidar com respeito, discordando sempre, pois com todo direito, né, pois vivo em um país que me dá o direito de discordar, porém sempre com respeito. O comportamento o seu comportamento você está na sua casa, né? Que todo ser humano já tem uma educação de casa, mas aqui você vai receber outra educação, né? Como a educação você já toma bem com seus pais, a sua mãe, seus tios, seus avós, e aqui também não vai mudar, vai ser do mesmo jeito. Você vai pensar aos mais velhos, aos mais novos, vai trocar bênção entre irmãos, né? Porque assim no candomblé funciona desse jeito. Bom, a igreja nos pede, necessariamente a palavra de Deus nos pede que vivemos a modéstia. Então, é necessário termos uma vestimenta adequada, tanto homem quanto mulher. Muitas vezes a pessoa acha que modéstia é só para mulher, mas para homem também. Então, você pode se vestir da forma que quiser, mas uma pessoa que é do céu sabe realmente como se portar. Então, sabe como se vestir. E é necessário seguir, então, uma roupa que não marca muito o corpo, ainda que você diga, mas a maldade está nos olhos de quem vê aquela roupa. Não necessariamente, porque, sim, realmente uma pessoa só vai pecar se ela olhar de uma forma indecente para você. Porém, você pode evitar essa forma indecente. Nós invocamos todos os membros a agirem em uma perspectiva de visão bíblica. Se você se sente bem, mas não incomoda o seu próximo, se você se sente bem, mas não incomoda o seu irmão, não leva o seu irmão a se escandalizar, fiquem à vontade. Isso é o próprio sacrifício de Cristo. Então, a Igreja Católica prega que a hóstia é o corpo de Cristo, quando consagrada, no caso, é o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, a missa é justamente esse sacrifício, é repetir, é recriar, é realmente reviver aquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então a missa é esse período de sacrifício. Do início ao fim nós meditamos todo o sofrimento, toda a vida de Cristo, até levá-lo ao seu sacrifício, o qual nos redimiu do pecado com Deus, né? Então a missa é realmente esse reviver o sacrifício de Cristo, é realmente encontrar com Jesus sacramentado, com Jesus eucarístico. O culto, biblicamente falando, o culto é feito de duas formas. A primeira forma é o culto particular. Todos nós temos o nosso momento particular com Deus, que é o que nós chamamos de vida devocional. Mas também, alguns dias por semana, nos reunimos como congregação, como ajuntamento, e esse aí é o culto solene, que nós chamamos de culto público. E ali todos nós adoramos a Deus com ações de louvores e com a pregação do Evangelho. Eu vou falar somente de algumas, porque se eu for falar de todas as entidades, vai ser um tempo muito grande, porque é uma extensão de entidades, né? Que tem entidades que a gente nem conhece, né? Que nem tem no Brasil. As entidades mais comuns do povo de terreiro é o Exu, né? Que é o Senhor dos Caminhos, né? É o Senhor que traz tudo para a sua vida. Ele é o movimento, ele é a comunicação, no caso, né? O Exu é a comunicação. Aí tem também a parte de Pombagira, né? Que é a parte de quê? Do empoderamento feminino, né? Aquele empoderamento que toda mulher tem, que quando eu falo empoderamento feminino, quando eu falo em Pombagira, eu quero dizer assim, que o empoderamento feminino é aquele empoderamento da mulher, assim, ter seu próprio trabalho, ser independente de homem, né? E ter seu próprio negócio, sua própria empresa, e aí sucessivamente. Agora, baseados
em crenças várias. A gente cultua a natureza, né? No caso, a gente cultua os elementos da natureza. Aí, assim, quando eu vou falar em crença, eu falo assim, que quando eu falo em crença, a gente fala no que a gente acredita, que crendice é o que a gente acredita, né? Eu acredito no poder da natureza, né? No poder da água, no poder do ar, do fogo, tá entendendo? Dos vegetais. Essa é uma pergunta interessante, porque muitas pessoas acham que é nisso que a Igreja Católica acredita. Não, Nossa Senhora dos Santos em si não fazem milagre. O que eles fazem é interceder pelo milagre. Todo milagre, toda graça, toda coisa impossível, né, que é o que a gente chama de milagre, é feito pelo próprio Deus. O que acontece é que os santos podem interceder por esse milagre. Então nós acreditamos que os santos já estão na divina morada de Deus. Então, por estarem com Deus, eles podem interceder pelo nosso pedido e levar a Deus para, de certa forma, que ele possa atender isso. Então, como Nossa Senhora fez nas bodas de Caná. Jesus disse que não era a hora dele, mas por ela pedir, ele atendeu, né? E fez o vinho, a água virar vinho, né? Transformou a água em vinho quando aquele vinho faltou no casamento. Então é isso que nós acreditamos. Os santos podem interceder pelas nossas causas, pelos nossos pedidos. Em uma perspectiva bíblica, acreditamos sim nos santos, porém acreditamos que todos os santos eles são santificados por meio do sangue de Jesus que os santificou. Nós não cremos em uma perspectiva de que os santos eles têm algum poder para interceder, para agir em prol daqueles que estão vivos, principalmente se tratando daqueles que já partiram dessa terra. Cremos que Jesus ele santificou toda a humanidade, ou aqueles que creem nele, melhor dizendo, e a partir daí nós cremos sim que existem os santos, que o termo santo é um termo que deriva do grego e que vem do latim, né, melhor dizendo, e quer dizer separado. É uma pessoa que é separada para uma missão. Então, nessa perspectiva, nós cremos que existe um povo eleito, separado e preparado para uma missão, e esse povo, biblicamente falando, eles são chamados de santos. Para a Igreja Católica, para os católicos, nós acreditamos que há um local chamado purgatório. Então, toda pessoa que morre, a alma dessa pessoa é levada ao purgatório. Ela já recebe o seu juízo com a sua morte e ela tem 3 lugares para ir: céu, inferno e purgatório. Então o purgatório não é o meio termo, dizer, você não é nem bom nem mal, você vai para o purgatório. Não, o purgatório é o estado de purificação. Então quem está no purgatório já está salvo, só está passando, a alma dessa pessoa só está lá porque ela quer, porque é necessário que ela passe por uma purificação para antes chegar ao céu. É muito... O purgatório é justamente essa passagem, né, para o céu, porque imagina a gente morrer nesse estado de pecado, tudo, e ir direto para o céu, encontrar com Deus, onde está tudo perfeito, onde é tudo divino. Nós não temos essa capacidade, então o purgatório é para isso, é para que possamos nos purificar antes de encontrar verdadeiramente com Deus no céu. Então a gente reza, colocar o nome de um ente querido na missa que faleceu, por exemplo, justamente estamos rezando pela alma dessa pessoa que está no purgatório. Então rezar pela alma vai diminuir essa pena dela no purgatório, vai diminuir esse tempo dela no purgatório. Então a gente reza para que ela se salve mais rápido. Não se salve porque eu já disse que ela está salva, né? Mas no caso que ela encontre com Deus mais rápido.